Jejum intermitente na prática. Nesse vídeo eu vou falar o passo a passo de como eu faço o jejum intermitente na minha rotina e tenho excelentes resultados. Então fica comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Oi gente, eu sou a Caiane Machado, nutricionista, especialista em emagrecimento, criadora do SEC, que é o Sistema de Emagrecimento Corporal. E nesse vídeo eu vou falar do passo a passo de como eu faço o jejum intermitente na minha rotina. Mas antes de começar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, aperta o botãozinho aí e se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixa aí nos comentários qual assunto você quer que eu fale nos próximos vídeos e também me segue lá no Instagram, porque diariamente eu passo dicas de saúde, alimentação, treino e várias receitinhas fit. Para início de conversa, o jejum intermitente é uma estratégia que deve ser orientada por um profissional. Eu sou nutricionista, né? Sou profissional nisso, então se você está vendo esse vídeo e não tem um acompanhamento profissional e gostaria de fazer essa estratégia, me chama lá via direct no Instagram, me manda uma mensagem que eu entrarei em contato com você para estar te orientando nesse processo, ajustando o jejum intermitente à sua rotina. Não faça de qualquer jeito, porque você pode ter complicações. Quem é que não pode fazer o jejum intermitente, Caiane? Quem não pode é quem tem uma necessidade energética especial. Então, gestante que está gerando a vida tem uma demanda energética maior, criança porque está na fase de crescimento, idoso que geralmente vem acometido de alguma patologia, então não é recomendado. E também aqueles adolescentes que têm distúrbio de imagem, porque o jejum pode ser um gatilho para a pessoa desenvolver um distúrbio alimentar, como anorexia e bulimia. Então eu não recomendo. Os demais adultos saudáveis pode e deve fazer essa estratégia maravilhosa. O jejum intermitente, ele pode ser uma excelente estratégia para potencializar a sua queima de gordura, mas ele não deve ser utilizado nas semanas iniciais, porque o seu corpo ainda não está adaptado. Primeiro, você tem que mudar o quê? O elefante branco da sala, que é a sua alimentação. Então, tem que fazer um processo de reeducação alimentar nas primeiras semanas, aprender a comer os alimentos corretos, baixar o carboidrato da dieta. E aí sim, você pode, com acompanhamento profissional, utilizar a estratégia do jejum intermitente. Indivíduos sedentários têm uma maior dificuldade de fazer o jejum porque tem uma condição aeróbia muito baixa. Então, acaba que aquele indivíduo, o corpo do indivíduo sedentário, ele quase nunca precisa mobilizar a gordura como fonte de energia, porque não tem esse gasto energético. Já um indivíduo que é treinado, que tem um condicionamento físico melhor, tem mais facilidade de praticar o jejum intermitente. Então, primeiro tem que mudar a alimentação, em seguida, pode sim utilizar o jejum intermitente se for acompanhado. E eu recomendo começar aos poucos. Então, no primeiro jejum, não vai fazendo um jejum de 20 horas, porque você pode ter sintomas de fraqueza, de cansaço, de estresse. E se você chegar ao nível de estresse, o seu corpo está produzindo cortisol. Lembra do vídeo que eu postei do cortisol alto? Gera uma resistência à insulina que pode levar a engordar. Então, não vai ter o efeito satisfatório com o jejum se você ficar aquele período ali estressado. Não é para ser estressante, não é para ser um sacrifício, não é para ser um martírio. Mas para isso, a gente tem que começar aos poucos e mudar a alimentação primeiro. Eu mesma comecei fazendo um jejum de 12 horas, depois foi aumentando para 13, 14. Hoje eu já consegui fazer até de 24 horas, num dia que eu queria dar um detox. Mas atualmente eu estou fazendo 2, 3 vezes por semana, de 16 a 20 horas. E os resultados que eu percebi no meu corpo foi o quê? Diminuição do percentual de gordura, então eu estou muito mais definida,
diminuiu muito a minha fome. Então, no dia que eu não estou fazendo jejum, eu basicamente cortei 1 a 2 refeições, porque não sinto fome. E com isso, ajuda até no controle de peso, né? Quando você faz até a refeição do lixo, fora da dieta, quando faz um jejum no dia seguinte, rapidamente você volta para o peso inicial e controla esse peso com mais facilidade. E percebi também, gente, uma melhora da minha celulite, porque a celulite é uma inflamação. E o jejum intermitente, ele ajuda a melhorar todos os processos inflamatórios do nosso corpo. Diminuiu o meu percentual de gordura, diminuiu minha celulite, que foi o que eu percebi visivelmente, né? E muito a minha fome. Muita gente fala, Kaiane, o jejum intermitente pode gerar compulsão alimentar. Mas, na verdade, no longo prazo, ele vai diminuir a compulsão alimentar. Ele vai diminuir a sua fome. Para ser mais eficiente o jejum, no dia do jejum você tem que dobrar a quantidade de água. Por quê? O jejum é um processo de detox pesado, pessoal. Na quebra das células de gordura e nas células defeituosas, né, aquela autofagia que eu já expliquei no vídeo anterior, há uma produção de um lixo metabólico que deve ser eliminado, mas para ser eliminado precisa de muita água. Para favorecer esse processo de detox, de limpeza corporal, você tem que dobrar a quantidade de líquido. Então, se num dia comum você bebia 2 litros, no dia do jejum tem que beber 4. Em relação ao treino, na fase inicial, eu não recomendo fazer atividade física. Por quê? Porque o seu corpo ainda não está apto para produzir energia através dos corpos cetônicos e da gordura. Então tem que ser aos poucos. Quando você tiver cetoadaptada, como é o meu caso hoje, você consegue treinar em jejum. Hoje mesmo eu estou em jejum já deu 18 horas aqui, e de manhã eu corri 6 quilômetros, fiz 30 minutinhos de elíptico pós-treino e ainda treinei membros superiores. Então, tô tranquila. Não tive queda de pressão, não tive hipoglicemia, não fiquei fraca, treinei tranquilamente, porque eu estou cetoadaptada. O que é isso? O meu corpo, ele consegue alcançar a gordura e produzir energia. E com isso, o meu condicionamento físico melhorou e muito. E como eu treinei em jejum, não tem nada de glicose na minha corrente sanguínea. E quando eu comecei a treinar, já tinha 12 horas de jejum, já tinha acabado basicamente o glicogênio. Eu só entrei na fase de queima de gordura. Então, treinar em jejum potencializa a sua queima de gordura, mas não deve ser praticado na fase inicial. O que eu devo comer antes do jejum? A última refeição antes de eu abrir a janela do jejum. A refeição tem que ser rica em proteína e gordura, porque são os macronutrientes que mais dão saciedade, demoram a ser digeridos, e com isso o jejum vai ser muito mais tranquilo. Quando eu faço uma refeição com alta carga glicêmica, muito carboidrato, ele rapidamente vai ser absorvido, e a consequência disso é que eu vou sentir fome mais cedo. O melhor horário de começar o jejum é à noite. Então você pode, por exemplo, fazer a última refeição ali 8 horas, abrir a janela do jejum, pula o café da manhã e só vai almoçar meio-dia, 1 da tarde. Por que é mais tranquilo? Porque boa parte do período você vai estar dormindo, então não vai sentir fome. Além disso, quando você não come muito perto da hora de dormir, você melhora muito a sua qualidade do sono, a sua reparação celular, aumenta a produção do hormônio GH, que estimula a quebra de gordura, aumenta a massa magra. E também, durante um sono, uma boa noite de sono reparadora, você aumenta o hormônio da saciedade, que é a leptina, e diminui a secreção da grelina, que é o hormônio da fome. Comer muito perto da hora de dormir atrapalha o seu sono. Tenta fazer aí a última refeição pelo menos 2 horas antes de dormir. O que eu posso consumir durante a janela do jejum, durante o período não alimentado? Tudo que não tenha calorias. Então entra água, entra café, entra chá, sem açúcar e sem adoçante,
entra suplemento de vitaminas e minerais, que não tem calorias, como muita gente acha, né? Vitamina não engorda, viu, pessoal? Não tem caloria, é um micronutriente. Pode também suplemento de fibras que não tem um gosto doce. Por exemplo, se você tomar algum suplemento de fibra com gosto doce, eu já não recomendo, porque o gosto doce na boca pode gerar a produção ali de insulina, o seu cérebro entender errado, mesmo não sendo açúcar nem adoçante. Mas um suplemento de fibra em cápsula pode sim, porque a fibra ela não é digerida, não é absorvida, então não é caloria, né? Pode também um shot de limão, um limão só, porque as calorias vão ser insignificantes e o limão potencializa o processo de detoxificação do seu corpo. Então isso pode ser utilizado durante a janela de jejum. Lembrando sempre que eu já falei, vou reforçar, a água tem que ser dobrada, viu, pessoal? Que você fica tranquilo. Agora, quando você está fazendo jejum e não quer beber água, aí não tem muito sentido. Então, não pode utilizar o quê? Suplemento de ômega 3, que é um tipo de gordura, óleo de coco, glutamina, que isso sim quebra jejum. E o adoçante também. Mesmo ele não tendo calorias, ele estimula a produção de insulina. E um dos objetivos do jejum é diminuir a insulina. Então, se a gente consumir um ingrediente que estimule a produção da insulina, vai sim quebrar o jejum. E para finalizar o vídeo, o que eu devo comer para quebrar o jejum? Uma refeição low carb, com muita proteína, que pode ser de origem animal ou vegetal, carne, ovo, frango, peixe, um shake proteico, soja, pode ser utilizado com legumes e verduras, e evitar o consumo de carboidrato, principalmente os de alto índice glicêmico. Se eu quebro o meu jejum com a refeição com muito carboidrato, o que vai acontecer? Todo aquele carboidrato ali vai ser utilizado para repor os estoques de glicogênio, que está zerado devido ao jejum. E meio que vai desperdiçar todo o trabalho que eu fiz. Então, a minha recomendação para você fazer um jejum eficiente é no dia do jejum, após o jejum, fazer refeições low carb, para você manter o processo de queima de gordura ativo e ter melhores resultados. Então evita comer pão, farinha, fruta em excesso, porque fruta também é carboidrato, arroz, raízes, e prioriza os alimentos de fonte de proteína, legumes e gorduras boas. Se você precisa de uma orientação profissional e quer fazer o jejum, me procura lá no Instagram, Kaiane Machado, me manda uma mensagem via direct, que eu entro em contato com você para estar ajustando na sua rotina e a gente faz essa consultoria, tá certo? Galerinha, nesse vídeo é tudo isso e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!